emancipação. Enfim, pode-se colocar o jarro na mesa, trazer os copos para celebrar a nossa emancipação. De não se extirpar com as datas prepostas e ou limitar-se ao ponto central e culminante do alvo diante a nossa visão. Fatiar as razões no valor imensurável do seu e do meu riso. Dias, enfim, onde tiramos as unhas e espiamos as regras para excluí-las de vez. O seu instinto e a minha intuição. Como uma fusão embebida sem o ar tóxico do frenesi da ilusão. Um brinde à entorpecente sobriedade. Muito bacana. Oi, pessoal, o tema está muito bacana hoje. Isso mesmo, Marina. O tema é leitura como ferramenta do empoderamento feminino. E nós estamos aqui com as mulheres do Clube do Livro. Obrigada, meninas. Então, roda a vinheta! Don't say goodbye, bye, 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 bye. Stay one more night, 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 night. You make it right. Don't say goodbye. Don't say goodbye, bye, bye, bye. Stay one more night, 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 night. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Nós Femininas. Hoje o tema é leitura como ferramenta do empoderamento feminino. O hábito da leitura nos traz diversos benefícios. Qual é o seu benefício? Você tem o hábito da leitura? Ao ler com frequência, você passa a ampliar seu conhecimento sobre diversos tipos de conteúdo, desde fatos reais a histórias de ficção. Com a leitura, você expande o seu conhecimento e passa a ter mais diversidade na hora de conversar com os amigos no cotidiano. E também passa a ter mais autonomia para lidar diariamente com os problemas. E o tema do vídeo de hoje é leitura como ferramenta do empoderamento feminino. Isso mesmo, Marina. E hoje a didática da nossa entrevista é muito diferente. Nós vamos fazer uma roda de conversa e nós temos aqui convidadas muito bacanas. A primeira, ela é coordenadora da Secretaria de Cultura aqui de Lucas do Rio Verde. Nós estamos falando com a Nelise Duarte. Muito obrigada, Nelise. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Nós temos também aqui uma das integrantes do Clube do Livro, que é a Darcy Lebron. Muito obrigada, Darcy. Boa tarde, obrigada pelo convite. E ali, bem do lado da Marina, nós temos a Iracema Doge. A Iracema é fundadora do Clube do Livro, aqui na capital da agroindústria. Muito obrigada, Iracema. Obrigada pelo convite, vida longa e próspera, pessoal. É isso aí. E ali nós temos também a professora e uma das integrantes do Clube do Livro, Ana Freire. Muito obrigada pela presença. Sempre à disposição. Olha só, nós vamos falar de leitura, né? A leitura como empoderamento feminino. E nós temos aqui várias leitoras. Muito bacana, né, Marina? Com certeza, Maria. E olha só que bacana, nós estamos aqui com a coordenadora da Secretaria de Cultura aqui de Lucas do Rio Verde. E a cidade, o governo municipal incentiva muito a leitura entre os luverdenses, né? Como que vocês realizam esse trabalho aqui? Parece que tem um clube também que incentiva a leitura. Você pode explicar um pouquinho disso para nós? Claro, vamos lá. A leitura, através da literatura, é uma das grandes veias da cultura, né? Aqui em Lucas nós temos um sistema de bibliotecas, que tem a biblioteca container, a biblioteca central e 2 pontos de leitura na cidade. Essa é uma das formas da gente descentralizar a cultura e levar a literatura para os bairros também. O Clube do Livro é formado por pessoas apaixonadas pela leitura, né, pelos livros, pela literatura de uma forma geral, que se reúnem mensalmente. E o local dos encontros do Clube do Livro é na Biblioteca Central, na Biblioteca Monteiro Lobato, toda a última sexta-feira de cada mês. Então, as ações da Secretaria de Cultura passam pelo fomento à leitura, pelo incentivo à produção literária também. A gente tem contato com os escritores do município,
Fazemos eventos de encontros com os escritores periodicamente, né? Também estamos agora organizando a criação do Plano Municipal do Livro, Leitura e Bibliotecas, que vem com esse intuito de fortalecer a cadeia produtiva do livro, de fortalecer as bibliotecas no município, para que a gente possa levar cada vez mais a literatura para dentro da casa das pessoas. O Clube do Livro é uma iniciativa particular, né? São pessoas que se reuniram, porém a Secretaria de Cultura apoia essa iniciativa e oferta o espaço da biblioteca para que os encontros sempre aconteçam. Darcy, o que a leitura mudou na sua vida? A minha história com a leitura é uma história muito bonita, é uma história... Eu tenho 48 anos e eu espero que seja uma história que perdure por muitos e muitos e muitos anos. Eu me apaixonei pela leitura nos primeiros livros didáticos que eu vi na escola. Naquela época nós não comprávamos livros, não tínhamos livros em casa, o acesso era bem restrito. Apenas pessoas que tinham condições melhores financeiras tinham condições de ter livros em casa. E na minha casa, assim, para mim, livro era artigo de luxo. E eu me lembro muito bem os primeiros livros didáticos que eu recebi na escola, que foram os livros de português, que a gente usava somente na escola, não podíamos levar para casa. E quando eu vi as primeiras poesias dos livros, aquilo ali eu me apaixonei. Eu nunca mais desliguei da literatura a partir desse momento. Foi amor à primeira vista. E eu me lembro que os livros traziam algumas poesias da Cecília, que até hoje eu sei de cor. Aquilo me marcou extremamente. A partir dali eu queria escrever poesia, ser poeta. E comecei a ler. Ia na biblioteca com frequência. Naquela época, minha mãe, claro, em casa eram muitos filhos, a tarefa era dividida, mas eu nunca queria fazer a minha parte. Eu queria ler. E aí eu me escondia para ler. E aí minha mãe ficava furiosa, é claro. E eu sempre me escondendo para ler. E eu devorava os livros da biblioteca, devorava. E eu vivia vários mundos ali. Então, essa leitura de mundo que a gente faz, quando a gente mergulha nesse mundo literário, isso faz que nós tenhamos várias possibilidades. A literatura, ela é algo mágico. E tem muitas histórias engraçadas minhas mesmo de infância, que eu me lembro que a primeira vez que eu tive possibilidade de ter um livro durante mais tempo na minha casa, aconteceu de uma forma assim um pouco inusitada. Infelizmente, eu vou ter que falar a verdade aqui, eu não vou mentir. O que aconteceu? Eu cheguei na biblioteca da minha escola para pegar um livro emprestado, e então a biblioteca estava quase fechando. A bibliotecária, que era uma professora, ela chegou para mim e falou: olha, Darcília, você vai levar esse livro, não vou anotar, vou te dar uma colher de chá. Você leva o livro e traz para mim tal dia. Eu não me lembro bem quanto tempo era, creio que era uma semana no máximo. E aí ela não anotou o livro. Era um livro, as mais belas histórias, era um livro grosso com várias histórias. Ah, mas ela me deu uma colher de chá, mas eu aproveitei essa colher de chá até a última gota. Por quê? Depois que eu levei esse livro para casa, eu li o livro o dia inteiro e eu queria que todos da casa conhecessem todas as histórias do livro. E aí eu contava a história para um, para outro, para outro, para outro. E eu pensava assim, vou ficar só mais um dia, vou devolver. Ela não notou, mas eu vou ficar só mais um dia. Mas só mais um dia. Eu queria ficar com o livro. E aquela paixão com aquele livro, né? Final da história. O livro ficava na minha mão o dia inteiro. De tanto ficar na minha mão, o livro foi se despedaçando, o resto foi ficando bem fininho e eu continuava andando com aquele livro. Não devolvi o livro, é uma vergonha, eu peço perdão até hoje. A escola, a professora, me perdoe. Foi o meu primeiro livro emprestado, não devolvido. Mas, se eu pudesse, eu ficaria assim, lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. E me preocupa muito hoje a questão principalmente em períodos de pandemia, de pessoas adoecendo, mulheres fragilizadas, crianças enterradas em joguinhos na internet, com um universo tão vasto e tão rico da literatura. Creio que eu vejo no Clube do Livro um frescor imenso e uma alegria imensa de saber que existem pessoas que estão buscando construir um mundo melhor, com mais instrução, um mundo com mais... É o frescor que a poesia traz, o amor,
aquela nova janela que se abre quando você lê um livro de romance, aquela esperança que nasce, que brota quando alguém lê um livro de autoajuda, que realmente se sente tocado por um livro de autoajuda. Nós podemos ser tocados o tempo todo pelo livro. Quantos livros, quantas histórias, quanta riqueza, quanta possibilidade. E uma das grandes possibilidades é o empoderamento. E como que esse empoderamento fica evidente na sua vida a partir da leitura? Porque a partir da leitura eu vi, se abriram muitas janelas, muitas possibilidades para mim. Eu passei a ver que eu poderia sair de mim mesma e buscar muito mais lá fora, também colaborar com o que é lá fora, porque eu creio que nós vivemos em um mundo onde tudo caminha para a coletividade, tudo caminha para o todo, o integral, o integrado. Por isso mesmo que a grande importância da cultura, a grande importância da leitura, a grande importância desse engajamento social na construção de uma sociedade onde todas as pessoas tenham possibilidades. Eu sei que a cultura, a Secretaria da Cultura luverdense cria todas essas possibilidades para que os cidadãos possam ter acesso à leitura, mas também a gente sente que as pessoas precisam ser tocadas de alguma forma para elas buscarem. Porque com o advento da internet, principalmente, o que a gente percebe é que o visual ele está tão fácil, ele está ao toque da mão, estamos o tempo todo com o celular nas mãos. Então temos acesso a todos os tipos de informação. Claro, é positivo, sim, a tecnologia é muito bem-vinda, mas o livro permite que nós possamos aprofundar, e aprofundando a gente se empodera. Porque aprofundando a gente tem domínio, a gente tem segurança. Então, a leitura é ferramenta de empoderamento, porque ela permite que a gente realmente se impregne de um conhecimento e use desse conhecimento para poder mudar a sociedade. E olha só que bacana, conversando eu descobri que a Darcy é escritora e já lançou vários livros. Agora vamos descobrir como que a Ana modificou a vida dela com a leitura, né, Marina? Ana, e como a leitura transformou a sua vida? Gente, foi tardio, hein? Eu não tinha o hábito, na minha família não tem o hábito da leitura, infelizmente, então foi muito tardio, foi quando eu fui fazer faculdade. E como foi que ela mudou? Ela desmistificou muita coisa que se traz já pronto, que a sociedade já traz pronto. E a gente vê muito na sociedade, quando eles vêm transmitir para a gente conhecimento, de coisas dadas, coisas prontas, por blocos. E a gente sabe que não é assim, existe um começo e isso é linear. Então, o que acontece lá fora afeta aqui. E isso a leitura traz para você. Desmitifica muita ideia romancista, ideia de sociedade, ideia de capitalismo. A gente às vezes se culpa muito, né? Eu sou culpada por essa vida porque é minha culpa, e às vezes não é, né? Freire diz assim que somos seres condicionados, mas não determinados. E existe sempre. Então quem lê, eu me lembrei da fala da Iracema, quando as mulheres não tinham acesso à leitura, e dizia naquela época que mulheres que leram eram perigosas, né? E hoje em dia ainda é. Sabe por quê? Porque o conhecimento, ele muda isso. Mas que tipo de conhecimento? Infelizmente, não todos. A gente também tem que desmistificar essa ideia que a mulher tem que ler só romance, Romeu e Julieta. Não, a mulher tem que ler de tudo. O que ela quiser ler, ela tem que ler. Ela tem que ler um drama, se ela quiser ler. Ela tem que ler filosofia, ela tem que ler sociologia. Ela tem que se apropriar para ter o conhecimento. Porque na minha área, que é a educação, Gadotti tem um livro que fala Educação em Poder, porque realmente educação é poder, né? Então, assim, você abre sua visão para você entender, porque a abolição da escravatura acabou. Porque tinha uma rainha lá que era muito boazinha e queria que os escravos fossem libertos porque ela estava com pena. Não, filha, não é assim não, sabe? E muitas outras coisas. Vai desmitificando toda aquela ideia de história, de geografia que você aprendeu. Então, assim, a leitura, a mulher precisa ler primeiro para saber qual é o lugar dela na sociedade. É gratificante a leitura, assim.
É um hábito que precisa vir, precisa ser criado nas nossas crianças, como o Darcy bem falou. Eu fico admirada pela história dela, pela história da minha amiga Li, que eu já ouvi o ano passado ela contando. E eu já fui depois dos 30 anos, foi que eu vim descobrir o mundo da leitura. Hoje eu tenho um filho, ele tem 7 anos, e ele tem o horário dele para ler, ele tem livros em casa, mas assim, ele também vê a mãe dele fazendo, porque a gente educa mais pelo exemplo do que pela fala. E me surpreendeu um fato que aconteceu essa semana. Ele tem o horarinho dele para ler. De segunda a sexta, ele tem aquela hora para ler. E ele pegou, logo no início, pegou e reclamou e tá. Quando foi quinta-feira, eu chego e me emociono. Ele fez: mãe, eu já terminei, eu posso pegar mais um? Aí pegou: mãe, eu posso pegar mais um? Pegou e ficou ali. E aquilo ali, me arrepio, me emociona, porque assim, tem que criar um hábito. E não é só eu mandar a criança ler. Ela tem que ter todo um espaço, ela tem que ver. Então, eu leio, o pai dele lê, né? Então, ele está vendo que aquilo ali, né? Tem os meus livros, tem os livros do pai dele e tem os livros dele. E, infelizmente, a nossa cultura não é uma cultura que forme leitores, e a gente precisa muito, muito. Rubem Alves fala que a gente tem que despertar as crianças a curiosidade. Quando o professor já manda ler, já quebra tudo. Então, a gente tem que ir trilhando esse caminho. Como? Não é fácil. Porque a escola está aí para ensinar, mas a escola não está aí. A escola não estava aí o ano passado. Como é que ficou essas crianças, né? Na escola, a gente incentiva a leitura. Na escola, a gente lê para eles, né? Na escola, a gente faz grupos de visita à biblioteca. A gente faz grupos e leva eles numa livraria mais próximo, para eles mas eles passaram o tempo todo em casa, né? Então, assim, a gente pede para os pais em casa, para as mães, para os responsáveis, criar esse hábito da leitura, ofertar livro para a criança, né? Eu gosto muito do físico, mas também tem o iPod, não é, lá. Mas, assim, eu queria que vocês soubessem que o livro ele tem uma função social. Se ele estiver só em cima da mesa, fechado, não acontece nada. Mas se eu pego um livro e abro, aí sim ele cumpre a sua função social. Porque não adianta de nada eu ter um livro e deixar ele fechado. Eu preciso ler, eu preciso conhecer. E quando eu conheço, às vezes eu me reconheço. Tem um livro que eu sou apaixonada, que é Vidas Secas, porque eu sou lá de Pernambuco, tá? E o livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, fala sobre seca, sobre fome. E isso eu já vivi. E eu me reconheci naquilo e eu chorei horrores. Mas também, quando eu li revista em quadrinhos, eu digo, gente, mas nenhum quadrinho eu lia quando eu era pequena. E eu tive de férias agora em janeiro para ver minha mãe. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, já levei 2 coleções de livro para ela, porque não é um hábito nosso, não é um hábito da minha família. E eu sei quanto isso pesa agora, sabe? Livros que eu estou lendo aqui agora, que tem gente que já leu quando eu era adolescente, eu já vou fazer 40. Não parece, mas eu já vou fazer 40. Então, assim, tem livros que eu estou lendo agora que tem gente que leu 12, 13, 15 anos. Eu digo, Jesus. Mas vamos correr atrás. Ninguém está morto, vamos correr atrás do tempo. Ana, o interessante da sua história é que você conheceu a leitura após os 30 anos que você contou, né? E desde então você incentiva as crianças, o seu filho, a sua filhada, a leitura. E a Annelise começou a ler com 5 anos de idade, né? Como que isso começou? Então, eu comecei a ler com 5 anos, eu fui alfabetizada em casa, minha mãe era professora de educação infantil. E eu morava numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, né? E a minha mãe me apresentou a biblioteca. Embora eu não pudesse fazer a ficha ainda, porque eu não tinha 7 anos, ela fez uma ficha para mim. E eu comecei a ler na biblioteca pública os livrinhos infantis, e os livrinhos infantis foram acabando, porque a biblioteca era pequena, e eu fui passando para os infantos juvenis. E quando eu vi, tinha lido quase toda a coleção, né? E eu gostava muito de sentar no meio das estantes e ficar lendo. E isso, depois, muitos anos depois, eu fui identificar que isso foi que me motivou a buscar a minha profissão de bibliotecária, né? Porque eu sou bibliotecária de formação. Eu sou apaixonada pelo cheiro do livro, pela ilustração do livro,
pela capa, pelo que ele traz. E enquanto eu estava escutando a Ana falar, eu fiquei refletindo assim sobre a fala dela, quando a gente vê uma mãe que lê e que ela empodera o filho dela, né, com a leitura. Isso é transformação social, né? Ela não teve isso lá no início da vida dela, mas a leitura empoderou ela para que ela faça essa transformação na vida do filho, na vida de todos os alunos que ela atende na escola, né? Ela é professora hoje. Então, esse empoderamento, ele ultrapassa a vida dela e atinge a vida de todas as crianças que ela ensina hoje, né? Então, foi para além da família dela, ela está na sociedade, ela está na comunidade, como mulher, como professora, como leitora, empoderando outras gerações que estão vindo por aí, né? E isso é uma coisa que me emociona demais, Ana, sabe? A Ana é uma leitora lá da biblioteca assídua, faz parte do Clube do Livro, né? Então, assim, acho que o empoderamento feminino, através da leitura, ele começa aí, né? Quando a leitura encontra a vida de uma mulher que consegue usar isso como uma ferramenta para transformar muitas outras vidas, né? Inclusive, o seu relato, quando as outras mulheres assistirem esse vídeo e ver que você começou a leitura a partir dos 30 anos, você vai ser um exemplo, porque muitas mulheres vão pensar assim, olha, eu também posso começar agora. Porque às vezes a gente pensa assim, a leitura é para adolescente, é para criança, mas não é. Você hoje desconstruiu esse tabu, né? Desconstruiu essa ideia. Isso é muito bacana, eu até te agradeço, tá? Iracema, conta pra gente como a leitura mudou a sua vida. Bom, primeiramente minha história é bem simples, né? Perto dessas grandes mulheres que nós temos aqui dando seu relato de vida. Fiquei muito emocionada com a história delas. Eu cresci numa família bem grande, né? Eu tenho alguns irmãos adotivos, alguns irmãos de criação, e quando eu digo alguns é mais de 20 irmãos de criação, porque minha casa era uma casa-lar, né, para crianças abandonadas e famílias abandonadas, então eu cresci com muitos irmãos. E com isso, todo mundo tinha vários hábitos, desde jogar xadrez, essa mãe sempre estimulou em todo mundo, né? Jogar xadrez, futebol, basquete. Só que na parte da leitura, eu sempre fui a mais interessada. Naquela época, as pessoas não tinham tanto acesso, não tinha tanta biblioteca nem agora, né, um acervo tão grande de livros. Então, a gente não tinha esse acesso. O que acontecia? Os visitantes que iam lá em casa, eles traziam presentes para o pessoal, parentes, amigos, traziam. E, para mim, eles sempre traziam livros, porque eu sempre gostei de quadrinhos, livros, todos os tipos. Dentro do meu quarto, eu tinha um armário bem grande de madeira, que eu ia guardando meus livros. Chegou um tempo que estava tão lotado de livro que eu ia emprestando para meus irmãos. Então, eu anotava, tinha um caderninho, anotava o nome deles, a data, quem pegou certinho. A bibliotecária, né? A bibliotecária. E eles levavam, ficava com eles, eu ia, e tinha vários quartos, lá em casa tem vários quartos, né? Eu ia lá e batia, quando era para pegar o livro de volta, falava, olha, você tem que me devolver o livro, tá no prazo, quer renovar a leitura, renova. Então foi assim, a minha vida com a leitura, meu contato com a leitura foi esse, desde Turma da Mônica, até quando eu comecei a ler livros mais da área científica, foi uma coisa que me inspirou muito na minha vida, foi quando eu li Darwin, né, A Origem das Espécies, tive um contato muito grande com ele, uma paixão que eu nem sei explicar o porquê que eu tive uma paixão tão grande, porque eu nem entendia muita coisa do que ele estava falando ali. Mas saber das aventuras dele, como ele explorava a natureza, explorava, sabe, tudo aquilo me fascinou. Eu pensava que um dia eu podia ser igual ele, tá ligado? Explorando o mundo. Depois eu conheci Marie Curie. Então, a minha vida foi, assim, sempre em pró-ciência, dentro da literatura, é claro. Quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a mudar. Eu acho que como qualquer adolescente, eu comecei a mudar, me identifiquei com um perfil mais gótico, né? E com isso, eu vivenciei um estereótipo muito estranho, né? Porque a sociedade, ela prega uma coisa, as pessoas, ela pregam um preconceito, e aquilo estava recaindo sobre mim, e estava começando uma fase na adolescência, uma construção de personalidade. E os livros me auxiliaram muito no que eu queria, no que eu deveria ser, ao invés de aceitar o que as pessoas estavam me julgando. Eu sempre fui extremamente nerd, e isso nunca refletiu na minha aparência. As pessoas, quando olham para mim, não sabem que eu sou nerd, óbvio. Mas eu nunca deixei que isso interferisse na minha vida. Eu sempre me agarrei muito aos livros para fortalecer meus argumentos sobre como as pessoas iriam me ver dentro da sociedade. Na minha adolescência, na época da escola, a Ana me conhece da época da escola, eu criei um jornal na escola, criei um monte de projetos, assim, tudo voltado para a leitura, participava das oficinas teatrais, trazendo peças de livros, né? A gente adaptava peças antigas de livro, como Shakespeare,
entre outros livros, para contextualizar para os adolescentes terem uma noção de como a literatura poderia ser uma coisa a mais do que eles pensavam que era, do que aquele tabu que as pessoas tinham sobre livros. Então, a gente já fundou um grupo de leitores. Então, é uma coisa muito bacana de se explorar. Na fase adulta, que é agora, né, que eu não sou tão velha assim, eu tenho só 25 anos, né? Nessa fase adulta, aos 8 anos atrás, na verdade, eu escrevi e publiquei um livro sobre física quântica. Eu não sou formada na área, estou me formando agora, né? Mas foi tudo por causa dos livros. Com esse incentivo, abri uma editora, sou editora-chefe do Calabouço da Texuga, que é um lugar, um acervo que a gente publica material gratuito sobre RPG de mesa, que também entra dentro da área da literatura e de leitura, né? Que estimula jovens a ler livros e acervos grandes, aumentar o seu léxico, tudo dentro de um jogo que é com papéis. Então, a leitura e a literatura sempre esteve presente na minha vida. E agora o Clube do Livro, que é a nossa família, assim, é meu maior orgulho, porque a gente conseguiu construir uma família tão grande, com pessoas tão interessantes e maravilhosas, que eu acho que a gente nunca ia ter oportunidade de conhecer se não fosse graças aos livros. Olha só que bacana, Marina. Nós vimos com o relato de todas elas, né, que a leitura realmente modifica a vida da mulher. Com o decorrer, uma se tornou professora, a outra escritora, ela bibliotecária. A Iracema é tudo, né? Nem se fala. E agora, olha só. A Darcy, ela trouxe alguns livros dela. Você tá curiosa para saber, Marina? Porque eu tô. Com certeza, Maria. Então vamos lá, você apresenta para nós os seus livros, Darcy? Sim. Eu tive a alegria, através da editora Ações Literárias de Sinop, Mato Grosso, a felicidade e a alegria de poder publicar meu primeiro livro de poesia, que é a minha grande paixão. Gosto de tudo, mas eu vejo poesia em quase tudo. Qual é o livro? Chama Poesia Incongruências. Incongruência. Esse é Incongruências. O título do livro... E ele é de 2020, né? Sim. Foi lançado no final do ano passado pela editora Ações Literárias. A editora tem projetos muito bacanas, como antologias. A cada mês é lançada uma antologia onde vários poetas e poetisas, temos muitas poetisas, mulheres que se empoderaram através da leitura e hoje são ferramentas de empoderamento de outras mulheres. E onde as pessoas podem ter acesso a esses livros? A editora Ações Literárias, ela tem um site, lá no Google, se você acessar Ações Literárias, você vai entrar no site, onde você pode comprar os livros, também fazer contato com a editora. E olha só, nosso tempo foi curto, né? E chegou ao fim. Então eu com a Marina, nós vamos deixar a Iracema fazer o convite, né? Eu gostaria de convidar todos vocês para participar do nosso Clube do Livro, Lucas, né, do Rio Verde. Você pode procurar nas redes sociais, Clube do Livro LRV, está com essa tag no Instagram e no Facebook. Nós temos também site. Esse mês o challenge literário é terror, os mais votados, né? Todo ano a gente faz o nosso cronograma bonitinho. E a leitura do mês é Frankenstein, com Mary Shelley, essa mulher linda, maravilhosa, que revolucionou a área da literatura, tanto na parte da ficção científica quanto no terror gótico. Então, nada mais para inspirar a gente no empoderamento feminino, senão a Mary Shelley e a mãe dela também. Né? Então, pede pro pessoal curtir o nosso canal aí também. Curta, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Seja bem-vindo ao Nós Femininas. Don't say goodbye.